segunda temporada de Titãs finalmente está próxima de estrear, então esse é o momento de fazer algumas especulações, de dizer quais são as expectativas para o segundo ano dessa série da DC. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Nos últimos dias saiu o primeiro trailer da segunda temporada de Titãs. Confesso que até pensei em fazer um react ou coisa do tipo, mas sempre que eu tava assistindo aquele trailer eu ficava empolgado demais, me emocionava, nem conseguia raciocinar direito, tanta coisa acontecendo ali. Porque pra quem não sabe, os Titãs são a minha equipe de super-heróis favoritas de todos. Tipo, tudo que tem na DC, tudo que tem na Marvel, assim, os Titãs pra mim estão acima de tudo. Cara, Vingadores e Liga da Justiça não chegam nem perto da adoração que eu tenho por esse grupo nos quadrinhos. Tipo, é uma coisa muito especial. Eu cresci lendo as histórias dos Titãs, então, tipo, eu tenho um laço muito forte com todos esses personagens. E eu gostei muito da primeira temporada da série. Os trailers iniciais fizeram muita gente torcer o nariz antes da hora, já julgar a série mal, mas quando saiu, surpreendeu muita gente. Eu gostei muito, achei muito bacana, até porque o Dick Grayson é meu personagem favorito. Quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu já disse isso em algum outro momento. Mas, cara, eu gostei muito da primeira temporada, fiquei meio puto até, que ela termina num gancho meio sem vergonha ali, mas tudo bem, porque essa temporada nova promete e muito. Então vamos agora fazer uma análise de alguns momentos que tem ali no trailer, umas coisas meio importantes, e depois também ver algumas coisas que eles podem trazer dos quadrinhos para essa nova temporada. Não preciso nem falar que a grande novidade, talvez a maior dessa segunda temporada da série, é que finalmente o Bruce Wayne vai dar as caras de verdade. Ele que já meio que apareceu nas sombras, já foi mencionado várias vezes durante a primeira temporada, agora finalmente vai ser uma presença forte na série. Ele vai ser interpretado pelo Ian Glenn, de Game of Thrones, e vai ser muito bacana mesmo ver a interação do Bruce com o Dick Grayson, porque é uma coisa muito legal dos quadrinhos quando tem a briga dos dois, quando o Dick Grayson deixa de ser o Robin e ele meio que se desentende um pouco com o Bruce, eles que são pai e filho praticamente, né? O Bruce adota o Dick Grayson quando ele é criança ainda, depois que o Dick perde os pais dele, e eles desenvolvem toda uma relação de pai e filho no período em que eles atuam como Batman e Robin juntos. E daí tem essa separação, o filho indo embora de casa, né, quando completa 18, 19 anos ali, por discordar do pai, por querer ser o próprio homem. Só que aqui na série eles meio que aumentaram um pouco ainda as coisas, tipo, porque eles colocaram o Dick Grayson querendo sair de Gotham na primeira temporada, porque ele tava ficando muito violento por conta da influência do Bruce. Parece que esse Bruce Wayne da série é mais violento até do que o Bruce Wayne que a gente tá acostumado em outros filmes e nos quadrinhos mesmo. Então o Dick, ele saiu para se afastar de tudo isso. Mas ao longo da primeira temporada mesmo, ele já teve alguns vislumbres que não é tudo culpa do Bruce, né? Algumas coisas ele mesmo teve errado, e eu espero muito mesmo que essa segunda temporada mostre os dois se reconciliando e que a partir disso o Dick consiga, enfim, seguir em frente e virar, claro, o Asa Noturna, que é o que eu tô esperando desde que anunciaram essa série. Eu acho muito bacana eles terem mostrado ainda o finzinho da carreira do Dick como Robin, mas eu quero ver ele como Asa Noturna. Eu sei que isso vai acontecer nessa temporada, mas não consigo nem conter minha ansiedade. Tanto que essa é uma coisa que eles nem mostraram no trailer. Eu acho que eles estão querendo aumentar a expectativa dos fãs para o momento em que o Asa Noturna finalmente vai dar as caras na série, um momento em que o Dick vai de fato assumir a liderança dos novos Titãs e virar esse grande herói do universo DC que até hoje, infelizmente, não teve uma grande representação para o público fora dos quadrinhos, mas que eu espero que a partir de agora ele caia no gosto do grande público. Esse aspecto que eu falei de novos Titãs também é outra coisa que eu tô animado para ver, porque tá muito claro para mim que eles vão definir nessa temporada que já houve um grupo de Titãs antes desse que a gente está acompanhando desde a primeira temporada da série, como é nos quadrinhos. Isso é muito bacana. A gente vê o Dick falando que eles não são simplesmente parceiros mirins, agora eles são heróis de fato, eles são um grupo. Ele fala assim que eles são a nova geração de Titãs e tudo mais. Isso é muito bacana, porque nos quadrinhos, para quem não sabe, os Titãs no início eles eram só aquela galerinha de ajudantes mirins. Era o Robin, o ajudante do Batman, era a Moça Maravilha, era o Kid Flash, era o Aqualad, o Speed e tudo mais. Eles eram tipo os ajudantes dos grandes heróis, eles eram crianças ali quando começaram e tudo mais, formaram essa equipe, e é uma equipe que não teve tanto sucesso durante esse período. É uma equipe que até teve a sua revista própria, durou alguns anos, mas não conseguiu se firmar no topo ali dos quadrinhos, seja
o que for, por alguma razão não emplacou com os leitores. Esse equipe era uma equipe genérica de heróis, só que ao invés de serem os heróis adultos, eram os heróis crianças, pré-adolescentes, o que fosse. E daí, nos anos 80, quando o Marv Wolfman e o George Pérez, eles assumem a revista dos Titãs, eles criam os novos Titãs, que daí eles trazem personagens como a Estelar, o Mutano, a Ravena, o próprio Cyborg, e formam uma nova equipe com alguns remanescentes da turma Titã, dos jovens Titãs originais. E fazem essa galera crescer, eles não são mais adolescentes, são jovens adultos que estão se descobrindo, vendo qual é o rumo que eles querem de fato tomar na vida, e eles vão evoluindo, isso que é muito bacana, e parece que esse de fato vai ser o rumo que eles vão dar para a série aqui. Eles vão dizer que teve uma equipe de Titãs antes. A gente até tem um momento no trailer em que aparece o Dick ainda como Robin junto da Donna Troy como Moça Maravilha, e tá lá também o Rapina, a Columba e o Aqualad, que a gente ainda não sabia que fazia parte desse universo, mas muito bacana ver o personagem ali. Para quem não sabe, o Aqualad é o parceiro do Aquaman, e esse é o Aqualad original, o Garth, né, que talvez não seja muito familiar para o grande público. Talvez as pessoas conheçam mais o Aqualad, que aparece no Young Justice, no Justiça Jovem, o desenho muito bom da DC. E lá o Aqualad que aparece é o Kal-Dur, né, o segundo Aqualad. Mas eu sou muito fã dos clássicos, então ver essa turma toda aparecer aí, para mim, é muito bacana. E estabelece esse histórico que eu acho importante, de que os Titãs são uma coisa que já existiu antes, e agora a gente tem uma nova equipe para eles fazerem algo melhor, para eles de fato se firmarem como heróis de verdade. Mas antes de continuar falando um pouquinho mais sobre o que está nesse trailer, eu acho importante até dizer o que ficou de fora dele, porque a gente não viu nada nesse trailer falando realmente sobre a batalha com o Trigon que foi prometida no final da primeira temporada. E isso até é uma coisa interessante de se falar, porque para quem não sabe, o último episódio da primeira temporada, o que era para ser o último episódio, foi filmado inclusive, acabou sendo cortado e remanejado para ser o primeiro episódio dessa segunda temporada de Titãs. Então o final da luta com o Trigon que ia acontecer na primeira temporada vai ser o primeiro episódio dessa nova temporada aqui. E eles não mostram quase nada disso, a gente tem só alguns indícios de que, óbvio, eles vão derrotar o Trigon, talvez não definitivamente, mas muito provavelmente eles vão dar um jeito de conter ele. A joia, a gema na testa da Ravena, que faz parte do visual dela, conhecido pelos fãs, e agora vai estar nessa temporada, é um indício muito forte de que ela vai aprisionar o Trigon dentro dela. Quem assistiu os desenhos clássicos dos Titãs há uns 15, 16 anos atrás sabe muito bem do que eu estou falando. E prova que essa batalha vai terminar com os Titãs vitoriosos, e pode ser que seja justamente esse o pontapé inicial para que eles virem de fato uma equipe, que é o que não ocorreu na primeira temporada. A gente tem até o que eu acho que é o final, o desfecho dessa batalha, logo no comecinho ali do trailer, que é quando o Jason Todd aparece daquele seu jeito característico, desbravejando, falando que os Titãs voltaram. Ele até fala um palavrão, como não poderia deixar de ser, porque o Jason Todd é assim mesmo. E ele fala que os Titãs voltaram, então parece que aquele ali é o final da luta com o Trigon, parece que ali eles saíram vitoriosos e formaram a equipe de novo, depois de tudo isso. E daí o Jason, inclusive, vai fazer parte dessa nova equipe, o que vai ser interessante, pra gente ter a interação do primeiro Robin, do ex-Robin, que é o Dick, com o Jason, que é o seu substituto, o segundo Robin, que a gente já teve um episódio muito bacana com os dois na primeira temporada. Pra mim foi o meu episódio favorito, acho que foi o melhor episódio da série até agora, e quero ver mais desses dois juntos aqui, até porque é importante estabelecer uma relação forte do Dick com o Jason, porque uma hora ou outra, isso todo mundo sabe, não tem como evitar, o Jason vai bater as botas. Não sei se eles vão fazer isso do mesmo jeito que aconteceu nos quadrinhos, que o Coringa acaba matando ele, espancando ele com o pé de cabra e tudo mais, uma cena extremamente violenta. Eu até acho meio de mau gosto, para falar a verdade, mas acho uma história muito importante para a mitologia do Batman e não pode ficar de fora de uma adaptação. Se você traz o Jason Todd para alguma coisa, não tem como não matar ele, é uma coisa que faz parte do personagem já. Esse é o arco dele, ele é um Robin que fracassou, ele é o Robin que exagerou, que não obedeceu o Batman, que era muito impulsivo, agressivo demais. Tudo isso já foi mostrado quando o personagem apareceu na primeira temporada, e isso uma hora ou outra acaba levando ele a morrer, a falecer nas mãos do Coringa.
Só que aquela coisa, será que eles vão trazer o Coringa aqui para Titãs? Acho meio difícil, mas não é improvável. Ninguém acreditava que eles iam de fato trazer o Bruce Wayne realmente para a série, e aconteceu, então não vejo por que, pelo menos para um episódio talvez, aparecer um Coringa aí. Ou talvez eles não precisem nem disso, talvez essa temporada possa trabalhar a relação do Jason, tanto com o Dick como com o Bruce, e em algum momento eles meio que tentarem colocar um freio no Jason, né? O Dick e o Bruce podem ver que ele tá meio fora de controle e tentar embarrar o moleque e ele se revoltar e por algum motivo tentar sair por Gotham ou que seja, na louca, e a gente depois em uma cena pós-créditos da temporada ou o que seja, a gente meio que vê ele morrendo, uma coisa do tipo. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. E daí mais pra frente, por óbvio, isso possibilita que a gente veja ele voltando após ele ressuscitar, que ele ressuscita nos quadrinhos. Espero que talvez de um jeito mais próximo do que foi na animação, Batman contra o Capuz Vermelho, que é muito boa e deu uma simplificada na história da ressurreição do Jason, porque se for igual nos quadrinhos vai ser uma loucura, mas isso é papo para outro vídeo. Mas eu realmente espero que isso abra as portas para o Capuz Vermelho aparecer mais pra frente, que é quando o Jason, depois que ele ressuscita, ele treina pelo mundo e ele vira meio que... ele é o Punisher, ele é o justiceiro do universo DC. E é uma coisa que eu acho muito bacana, você trazer um personagem que foi treinado pelo Batman para ser uma coisa e ele acaba indo contra todos os princípios do Batman, se tornando um assassino. Isso é algo que, pra mim, numa temporada ou duas mais pra frente, pode render algumas histórias muito bacanas aqui em Titãs. Outro dos meus personagens favoritos que vai estar dando as caras aqui é o nosso querido Connor Kent, o Superboy. Nossa, ele que já foi introduzido na série, na cena pós-créditos da primeira temporada, mas aqui vai aparecer pra valer junto com o Krypto. Isso pra mim é uma alegria imensa, eu adoro o Krypto. Não pensei que veria ele em uma produção live action tão cedo, porque é um conceito que às vezes as pessoas acham meio bobinho, mas eu gosto muito da relação que o Krypto tem com o Superboy, não apenas com o Clark, mas com o Connor e depois com o John. Não acho que o John vai aparecer nessa série tão cedo, se é que vai aparecer um dia. Mas o que importa é que o Connor Kent está aqui. Connor Kent, que é o clone do Superman. Clone, metade do DNA dele é do Superman. E a metade do DNA, a outra metade do DNA no caso, é de ninguém menos do que o carequinha maquiavélico, o Lex Luthor. Ele é um projeto do Lex Luthor que foi criado meio que para combater o Superman e tudo mais, para o Lex Luthor ter um Superman sobre o seu próprio domínio, e ele acaba lidando com essa dualidade em mais de um momento, se ele é de fato um herói ou se o lado Luthor dele vai vencer no final das contas. É algo que acaba preocupando ele em certo momento nos quadrinhos, e não tenho dúvidas de que seja nessa temporada ou depois eles vão explorar isso. Mas, querendo ou não, fora tudo isso, o Connor já é um personagem muito bacana por natureza. Eu gosto muito do período dele nos anos 90, em que ele era um personagem mais extrovertido, em que ele estava no Havaí, em que ele ganhava dinheiro com o nome Superboy, com a marca, ele tinha um empresário e tudo mais. Isso, óbvio, não vai estar aqui na série. Eles vão direto para a pegada da fase do Geoff Johns, quando ele reformula o Connor Kent e faz ele passar a morar com os Kents e tudo mais. Então vai ser um pouquinho diferente do que eu gostaria que fosse. Eu queria ver o lado moleque do personagem um pouco mais, mas a série tem uma outra pegada um pouquinho mais séria, então acho que não caberia aquilo para esse momento. Mas ainda assim, vai ser muito legal ver o Connor Kent aqui, finalmente, ver como os poderes dele não são iguais aos do Superman, ver o dilema que ele enfrenta por ser um clone, ele ter que aprender a conviver, porque ele basicamente ele tá no corpo de um jovem adulto, mas ele acabou de nascer, então ele não tem as experiências do mundo e tudo mais, então é algo que ele vai ter que desenvolver, e vai ser muito bacana ver ele interagindo com os Titãs, fazendo parte dessa equipe, como, de novo falo, aconteceu no desenho Justiça Jovem, Young Justice, que é uma verdadeira joia da DC. Então, se eles estão seguindo um caminho parecido com aquele desenho, essa série tem só a crescer daqui pra frente. E claro, a grande surpresa do final do trailer é a aparição de ninguém menos do que Slade Wilson, o Exterminador, o Deathstroke, que é um dos grandes anti-heróis da DC, mas no quesito, quando se trata de Titãs, ele é mais um vilão mesmo, porque e foi nos quadrinhos dos Titãs que ele apareceu pela primeira vez. Ele assume a bronca do filho dele, de um dos filhos, melhor dizendo, que é o Grant,
que morre combatendo os Titãs, então ele fica emputecido com os Titãs por conta do filho dele ter morrido enfrentando a equipe, e depois ele decide virar o arqui-inimigo dos Titãs, fazer o possível para azucrinar a vida deles. E eu não sei se a gente não vai ver algo parecido por aqui, porque pode ser, isso aqui é só uma suposição, que o Slade tenha uma bronca com a equipe original de Titãs. E que agora que a nova equipe está surgindo, está ficando famosa, ele volte à cena para se vingar finalmente. É só uma suposição, mas eu acho que é bem provável que a gente veja algo parecido com isso acontecendo. E, além disso, a gente tem a participação confirmada dos dois outros filhos do Slade, que são o Joe e a Rose, que, apesar de serem filhos do Slade, acabam virando titãs com o tempo e, inclusive, combatem o próprio pai. Então vai ser muito interessante ver essa dinâmica da família Wilson, ver como é que vai funcionar com o Slade tendo que enfrentar os seus próprios filhos em algum momento. Basicamente essas eram as minhas expectativas, as minhas especulações para a segunda temporada de Titãs. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não gostou, tá tudo bem também, pode dar o dislike aí, não tem problema nenhum. E muito obrigado novamente, um grande abraço e até a próxima.